Deus vai falar com você nesse momento, onde quer que você estiver, em qual horário você estiver ouvindo e assistindo esta mensagem. Amém? Também temos alguma transmissão pelo YouTube? Não, só Facebook. Tá ok. Que alegria estarmos aqui, nós estamos na Igreja Adventista de Maria da Fé, Minas Gerais. Quero, então, é ao vivo? Eu quero compartilhar aqui também nas minhas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter a alegria de estar nos acompanhando aqui, tá bom? Então, só um minuto, enquanto eu busco aqui, gostaria de agradecer a Dominique pelo lindo louvor, que com certeza nos aproximou mais do nosso Deus. Não é verdade? Quando a gente louva a Deus, quando a gente vem a este lugar, Deus ele fala conosco. E você que chegou até aqui, você que nos acompanha, tenha isso em mente. Quando eu saio da minha casa e venho para a casa de Deus, eu não venho em busca de coisas, mas eu venho em busca de um Deus que é poderoso e que age em minha vida, que age também em sua vida. A mensagem desta noite, ela se passa em uma cidade chamada Babilônia. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3 deste livro. Então, abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, nós vamos encontrar uma história muito especial de 3 amigos, tá? 3 amigos muito especiais. Então, quero dar um tempo para que você também encontre. Henry, encontrou? Se você está nos acompanhando neste momento ao vivo e você quiser compartilhar um pedido de oração, pode assim fazê-lo e vamos estar daqui deste lugar orando por você aí onde quer que você esteja, tá bom? Daniel capítulo 3. Desde criança, e isso acontece com frequência, quando os pais, essa história é uma história muito conhecida. Quantos já ouviram, quantos já presenciaram, já ouviram, já contaram inclusive essa história? Quantos? A história dos 3 amigos, já ouviu, já contou, enfim. De que se trata essa história? Qual é o título dessa história? Como, irmã? A fornalha ardente. De fato, este é o título que nós damos a essa história. Mas nós vamos entender nesta noite que este não é o melhor título para essa história. Nós vamos entender que o título dessa história não é este, a fornalha ardente. Às vezes nós pegamos a fornalha e colocamos ela no centro da história, apontando que tudo o que acontece ali acontece ao entorno da fornalha. Mas não é assim. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas muito importante que vai ajudar você nas leituras posteriores à palavra de Deus, tá bom? Veja bem, quando um autor hebreu, quando um autor semita, ele escrevia sobre a palavra de Deus, ele escrevia e ele queria dar ênfase a um tema, ele repetia algumas vezes a mesma palavra, o mesmo termo. Os termos, portanto, que mais se repetem em um texto, ele acaba sendo o centro da mensagem. Ele está chamando a nossa atenção para esta mensagem especial. Você começou uma nova... Foi? Não estava pegando. Estava torto. Já está? Já. Então, o que acontece? Repetindo, aqueles que estão nos acompanhando mais uma vez pelo Facebook, sejam bem-vindos todos, onde quer que vocês estejam, em que ocasião vocês estiverem ouvindo essa mensagem,
que neste momento Deus venha falar ao seu coração, assim como está falando também ao nosso neste ambiente, tá bom? E quando você vier à casa de Deus, que o teu principal objetivo seja buscar a Deus, aprender de Deus e da sua palavra, tá bom? Veja, antes, já falei o texto, Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3, e vamos analisar essa linda história relatada aqui neste evangelho, o evangelho segundo Daniel. Feche seus olhos então, para juntos orarmos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é o nosso Deus. E aqui estamos neste local para buscar a Tua presença, para ouvir a Tua voz e para aprender do Senhor. Portanto, ó Pai, fala aos nossos corações nesta noite. E que, ó Deus, as palavras que serão proferidas desse púlpito, elas venham alcançar os diversos corações que estão nos acompanhando, tanto aqui presente nesse momento, mas por meio do Facebook ou talvez do YouTube. Ó Pai querido, que essas palavras venham trazer transformação, reavivamento e renovação às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia e vamos ler juntos, vamos analisar aqui o texto que se passa, a história, o evento que se passou no capítulo 3 do livro de Daniel. Você sabe que os 3 amigos de Daniel, eles tinham nomes hebreus e tinham nomes babilônicos. O nome babilônico desses 3 amigos são Cedraque, Mesaque e Abednego. O nome hebreu deles é Misael, Ananias e Azarias. Bem, então estes 3 são os jovens de quem estaremos nesse momento ouvindo o seu relato, ouvindo a sua história. Bem, você sabe que Babilônia foi um império grandioso em seu tempo, e esse império foi responsável por destruir Jerusalém e levar para a Babilônia como cativeiro muitas pessoas, muitos jovens de Jerusalém. Dentre esses jovens foram também Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles têm uma história muito linda, e o livro de Daniel, o seu início, ele se passa justamente como esses jovens foram fiéis ao seu Deus, independentemente da distância que eles estavam da sua cidade, da sua terra. Havia um pensamento naquela época que sempre que uma nação ela guerreava contra uma outra nação, a nação que vencia, a vitória era atribuída ao seu Deus. Portanto, quando Babilônia invade Jerusalém e leva os seus habitantes como escravos para a Babilônia, eles então declaravam publicamente que o Deus da Babilônia é mais poderoso do que o Deus de Judá, do que o Deus dos israelitas. Então era na verdade uma guerra entre deuses. Só que eles estavam cometendo um pequeno equívoco, pois há anos antes desta invasão, Deus já havia profetizado que estaria usando um certo Nabucodonosor para castigar o seu povo. Este era um castigo de Deus sobre o seu povo, portanto. E no momento que Babilônia e seu exército invadem Israel, Jerusalém, e levam o seu povo cativo para a Babilônia, eles não estavam simplesmente levando o povo e declarando que o seu Deus era mais poderoso. Mas no momento que eles entram em... Será que é as pilhas? No momento que eles entram em Babilônia, no momento que eles entram em Jerusalém, melhor dizendo, e entram de forma específica no santuário e levam os utensílios sagrados do templo para a Babilônia, eles pensavam que estavam humilhando ainda mais o Deus de Israel e o povo de Israel. Mas na verdade, eles não estavam humilhando. Era Deus que estava indo com o seu povo para a Babilônia. Deus estava acompanhando o seu povo para aquela terra distante.
Deus estava acompanhando o seu povo para aquela localidade. Som. Oi. O outro microfone não é melhor, não? Não tem outro. Som. Meu Deus. Então vejam, Deus, o Deus de Israel, ele estava indo com o seu povo para a Babilônia. Não é lindo saber disso? Deus, ele não abandonou o seu povo. Deus acompanhou o seu povo para a Babilônia. E a prova disso é quando os fiéis, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando diante de tudo o que aconteceu naquela época, eles permaneceram fiéis e Deus não os abandonou. Deus estava com eles. Eles clamavam ao seu Deus e o seu Deus respondia a eles. Sabe? Nessa ocasião em que se passa o capítulo 3 de Daniel, por alguma razão, Daniel não se encontrava com os outros amigos. É possível, alguns teólogos acreditam que ele estivesse em uma viagem, porque ele era um dos ministros do rei do imperador, do rei Nabucodonosor, e portanto ele poderia estar em alguma viagem em outra localidade, e ele não estava presente naquele momento. O time é como se o time estivesse desfalcado. Era como se o time estivesse desfalcado. Mas nós vamos ver na história que no momento que o time esteve desfalcado, um outro personagem esteve com eles. Daniel não estava, mas veio um substituto, entrou o reserva. E que reserva, não? Entrou nesse time para completar o time. Bem, é uma história linda. E nós vamos ver o seguinte. Este capítulo, ele se passa justamente por um decreto do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, no capítulo antes, ele havia tido um sonho. Nesse sonho, ele tinha visto uma estátua. E essa estátua, por sua vez, ela representava justamente a história da humanidade. Deus revelou a Nabucodonosor a história da humanidade. Deus apresentou para ele que reis surgiriam, reis cairiam e assim por diante. Mas por fim, viria um reino que seria eterno. E esse reino era representado por uma rocha. E nós sabemos muito bem a que reino esta rocha está representando. É o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o reino de Deus, que Jesus veio trazer a este mundo, e logo logo ele voltará representando essa pedra, e então o seu reino será implantado e não mais terá fim. Amém? Amém. Então, Nabucodonosor, no momento que teve o seu sonho revelado, apresentado, sabe o que acontece? Ele reconhece que o Deus de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias era o Deus verdadeiro, e ele oferece tributos ao Deus deles. Ele oferece louvor e honra ao Deus de Daniel. E principalmente quando Deus disse, olha, o seu reino vai passar, também Nabucodonosor. Só que acontece o seguinte, acontece algo. Depois de alguns anos, Nabucodonosor revê o sonho, revê o que aconteceu e pensa consigo mesmo, nada disso. Eu não quero que o meu reino passe. Eu sou um Deus e eu sou eterno. E ele então, no momento que ele ergue uma estátua, e a história do episódio do capítulo 3, ele passa justamente ao torno de uma estátua de ouro puro, e essa estátua era a mesma estátua do sonho que ele havia tido no capítulo 2. Era a mesma estátua. Ele pegou aquela estátua do seu sonho e mandou fazer uma estátua, só que toda de ouro, enquanto a estátua do seu sonho era de vários metais. Lembram-se? Então era de vários metais. Então ele disse, nada disso. Se eu sou a cabeça de ouro e vou durar... Não, eu serei toda a estátua. O meu reino não terá fim. Que rapaz, que homem mais prepotente, vocês não acham? Deus havia falado a ele, Deus havia se manifestado a ele, mas ele voltou atrás nas suas crenças. E ele então pediu que uma estátua fosse apresentada, fosse feita. E essa estátua ele colocou no campo de Dura, na Bíblia, no campo de Dura, e ali ele convidou toda a população, todos os seus súditos, para que naquele momento, quando os instrumentos tocassem, todos se prostrassem diante da estátua do rei Nabucodonosor. Na estátua que o rei Nabucodonosor ergueu, que representaria justamente o seu reino eterno,
entre aspas, pois não existe um reino eterno a não ser o reino de Deus. Aí então, no momento que todos se achegam até o local combinado, o decreto era um decreto de morte, inclusive, e ontem nós falamos também sobre um decreto de morte que também irá acontecer momentos antes da volta de Jesus, para provar os filhos de Deus, aqueles que serão selados, amém? Eu quero estar entre estes. Então, aqui nós temos uma representação de um decreto que virá posteriormente. Então, quando olhamos para o capítulo 3 de Daniel, é possível nós encontrarmos uma ligação muito tênue com os eventos finais da história desse mundo. E aqui, no capítulo 3, nós temos então esta cena. A estátua é elevada. Os músicos começam a tocar os seus instrumentos. E todos se prostram diante do decreto do rei e diante da estátua do rei. Só que, dentre aquelas milhares de pessoas, haviam 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias. Este, por sua vez, eles não se prostraram, porque eles tinham consigo que somente diante de Deus eles deveriam se prostrar. Somente diante do seu Deus. E naquele instante em que todos se prostraram, seria praticamente impossível eles ficarem camuflados, eles não serem identificados. Imagine aí, milhares de pessoas, todos se ajoelharam, mas eles continuaram de pé. Essa informação de que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, chegou rapidamente aos ouvidos do rei Nabucodonosor. E ele mandou trazer esses 3 jovens que estavam insultando ao rei. Vejam, portanto, quando nós olhamos para o capítulo 3, nós percebemos quais são as palavras que mais se repetem. Quer acompanhar comigo? Olha aí para a tua Bíblia. Olha aí para o capítulo 3 de Daniel. Veja a palavra que mais se repete. As primeiras palavras que mais se repetem é justamente essa. Olha o que está descrito no verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, da província da Babilônia. São eles quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então aqui nós temos o primeiro momento em que o nome dos 3 jovens é mencionados. E quando este nome é mencionado, ele apresenta justamente, olha, eles não são fiéis aos teus deuses. Sabe o que acontecia? Aqui no capítulo, ela nos apresenta o tamanho, as medidas desta estátua. E ela tinha 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. E assim sendo, esses números eles são muito interessantes, porque estes números vão fazer também uma ligação com o que está descrito no capítulo 13 de Apocalipse. E no capítulo 13 de Apocalipse, há uma numerologia, há um número que é apresentado ali. Vocês lembram que número é esse? 666. Aqui, justamente, essa estátua representava os deuses de Babilônia. E aqui, no verso 12, foi justamente o que nós vimos. Olha, eles não fazem caso de ti, nem dos teus deuses, porque eles não estão prostrando, nem adorando a imagem que tu ergueu. E veja só, 6 côvados de largura e 60 de altura. E sabe qual era o número do panteão babilônico? 600. Do panteão babilônico, 600. Então, se nós somarmos 6 mais 60, 66. Mais 600, 666. Este número, o número 6, ele é conhecido como número de homem. E, portanto, Babilônia, eles, na sua numerologia, eles davam uma ênfase muito, muito grande ao número 6. E aqui, por exemplo, o número 6 também é conhecido como o número do menor deus de Babilônia. É o número 6. E todo o seu panteão de deuses são 600, o número deles. Então, 666. O que esses jovens fizeram?
decidiram não se prostrar diante desta imagem. Eles foram levados à presença de Nabucodonosor. E no verso 13 nós lemos mais uma vez: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí no verso 14 nós lemos: ó Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 16 nós lemos: Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 19 também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 20, Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 22 nós temos também os nomes dos jovens. Verso 23 também nós temos. No verso 24 nós temos: não lançamos nós 3 homens. No verso 26, Sadraque, Mesaque e Abednego também é mencionado. No verso 28 também, Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 29 também. E no verso 30 também. 26 duas vezes. 26 duas vezes, ou seja, o nome que mais se repete, as palavras que mais se repetem no capítulo são os nomes dos 3 jovens. Sabe o que o escritor está querendo dizer para nós? Sabe o que o escritor Daniel está querendo dizer para nós? Ei, não olhe para a fornalha, olhe para o testemunho, olhe para a fé desses 3 jovens. Vejam como procederam Sadraque, Mesaque e Abednego diante daquele momento de provação de sua fé. Jovem, eu sei que o mundo estará aí lançando diante de vocês diversas provações, diversas tentações. E Deus te convida nesse momento para olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego e ver como a fé desses jovens foi uma fé genuína, verdadeira. Sabe, quando nós olhamos para a história desses jovens, nós vemos a ousadia que eles tinham. Que fé! Quanta fidelidade ao seu Deus! Eles estavam em uma terra totalmente distante da sua. Se eles se prostrassem ali e adorassem justamente com toda aquela população, ninguém iria fazer conta. Mas se eles se prostrassem, aquele rei, mais uma vez, não teria prova do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Deus de Isaías, de Ananias, Misael e Azarias. No momento que a sua fé foi provada, no momento que eles passaram por aquela provação, todos ouviram falar sobre o seu Deus. Jovem, no momento que nós, irmãos, no momento que nós vacilamos e não damos testemunho e não somos fiéis ao nosso Deus diante das pessoas que nos cercam, nós estamos dando mau testemunho, estamos impedindo que algumas pessoas não conheçam o nosso Deus. Percebem? Percebem como importante é sermos fiéis ao Senhor? As pessoas precisam ouvir do Deus a quem nós servimos. Mas como ouvirão se não testemunharmos? Mas como ouvirão se não falarmos? Mas como ouvirão se não perceberem que somos diferentes? E se não, por meio do nosso exemplo, do nosso testemunho, não apresentarmos o nosso Deus para essas pessoas? O rei Nabucodonosor pediu que trouxessem eles, tragam eles aqui. E pressionou a eles. Vejam só, quem vocês acham que são? Eu vou mandar tocar mais uma vez os instrumentos. Eu vou dar mais uma chance a vocês. Se vocês não prostrarem, não adorarem a estátua que eu criei, vocês serão jogados na fornalha. Sabe o que eles responderam? Rei, não perca o seu tempo. Nós não vamos adorar. Então o rei faz um insulto ao Deus deles. Eu quero ver se o Deus de vocês vai de fato livrar vocês de minhas mãos. Eu quero ver se o Deus de vocês os livrará de minhas mãos. Sabe o que acontece, irmãos? Veja bem, sabe o que acontece? Esses 3 jovens, eles param diante do rei. E o rei tinha uma certeza no seu coração. A certeza de que Deus não livraria aqueles jovens. Sabe por quê? Em outras ocasiões, o rei Nabucodonosor já havia jogado na fornalha ardente outros judeus. E Deus não os tinha livrado. Quer ver? No livro de Isaías, capítulo 42, verso 2. Melhor, Jeremias 29, verso 22 e 23. Jeremias 29, verso 22 e 23. Jeremias 29, versos 22 e 23. Diz assim, ó:
Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O rei da Babilônia já havia queimado e assado outros judeus. E no momento que ele diz, eu quero ver se o Deus de vocês de fato irá livrá-los de minhas mãos, ele estava falando com muita convicção, pois ele já havia feito isso antes. Mas sabe, o rei não contava com a fidelidade desses 3 jovens, pois os outros a quem ele assou na fornalha eram infiéis a Deus, eram adúlteros, eram falsos profetas. E portanto eram merecedores daquilo. Mas ele não contava com a fidelidade desses 3. Percebem? Por que ele disse essas palavras? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram fiéis ao seu Deus. Ainda que em face da morte, eles não negaram ao seu Deus. Amém? Amém. E vocês conhecem, nós conhecemos a história. O rei pediu que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. E pediu que amarrassem os jovens e lançassem ali dentro. No momento que os homens, os soldados, os lançaram lá, quando eles abriram a fornalha, que os lançaram, o fogo comeu, matou os soldados. E os 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. Só que ele não contava com o milagre, com a presença do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Deus de Misael, Ananias e Azarias. Era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não os abandonou, o Deus que não os deixou em momento algum, e principalmente diante da sua fidelidade. A sua fidelidade. Sabe, como eu falei no princípio, o time estava desfalcado, mas Jesus veio para completar a equipe. E quando o rei Nabucodonosor, ele olha para dentro da fornalha, ele percebe que não 3, mas 4 homens andavam soltos dentro da fornalha. Nenhum fio de cabelo deles foi queimado. E então o rei Nabucodonosor se espanta, porque a presença, porque as características do 4º homem era semelhante à do filho dos deuses. Era alguém especial, era alguém com brilho especial, era alguém que reluzia ali naquele local. Então, Nabucodonosor reconhece mais uma vez o Deus de Misael, Ananias e Azarias. Ele reconhece mais uma vez quem é esse Deus. Jovem, nós temos tantas histórias a contar de pessoas, de jovens, assim como eu e você, que também foram fiéis ao seu Deus e foram honrados por isso. Recentemente, o goleiro Vitor era goleiro do time da Chapecoense, lá em Chapecó. Ele decidiu ser fiel ao seu Deus. Ele estudou a Bíblia, conheceu sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. A sua esposa era adventista, e ele então conhecia a verdade, e um dia ele foi impressionado pelo Espírito Santo e decidiu de uma vez por todas parar de jogar futebol, porque ele queria ser fiel a Deus. Ele só assinaria o contrato novamente se fosse, na verdade ele tinha um contrato para assinar com o time da Chapecoense, mas ele só assinaria se eles dessem a ele o sábado. Ele não treinasse no sábado, nem jogasse no sábado. Então foi impossível assinar esse contrato com essas cláusulas, e ele então deixou de jogar futebol, e nós sabemos o que aconteceu. No mesmo ano, o time da Chapecoense praticamente que por inteiro morreu em um acidente com avião. Mas Vitor, hoje, ele está sendo missionário, e pregando, e falando, e dando o seu testemunho de como Deus cuidou dele, como Deus o livrou por causa da sua fidelidade ao Senhor. Amém.
Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Vale a pena ser fiel, independente do que aconteça. Ainda que em face da morte, vale a pena ser fiel. Amém? Então, naquele momento, os 3 amigos de Daniel tiveram a alegria de ter consigo a presença de Jesus ali na fornalha. Nabucodonosor então manda chamar os 3. Venham, saiam. Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. E os 3 saíram intactos. Nem cheiro de fumaça tinha em suas vestes. Sabe? Mas quando eu analiso essa história, eu vejo que Nabucodonosor, ele perdeu uma oportunidade ímpar de conhecer Jesus naquele momento. Ele só chamou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele poderia ter chamado os 4, mas ele só chamou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não convidou Jesus, o 4º homem da fornalha, para vir, para conhecê-lo, para falar com ele. Gente, portanto, o 4º homem da fornalha, ele está sempre disposto a agir na vida dos seus filhos fiéis. Então, jovem, irmãos, busque ser cada dia mais e mais fiel ao teu Deus. Sabe, você pode até pensar, mas pastor, como foi que isso aconteceu? Eles foram ali, estavam ali e de repente eles decidiram ser fiel e decidiram não se ajoelhar? Não, irmãos. Eles já foram para aquele local, decididos no seu coração, não iremos nos ajoelhar diante de estátua alguma, diante de Deus algum. Mas a fidelidade deles não foi uma fidelidade de momento, era uma fidelidade de muito tempo. Eles foram fiéis a Deus no pouco e foram também fiéis a Deus no muito. Assim que eles chegaram, assim que eles pisaram o seu pé na Babilônia, eles já decidiram, seremos fiéis a Deus, aconteça o que acontecer. Às vezes, quando nós cedemos em algumas coisas pequenas, vou ceder aqui só algumas horinhas do sábado, vou tirar aqui para mim. O dízimo, hoje, esse mês eu não vou devolver não, só o mês que vem eu devolvo. Vou olhar isso aqui, é só um pouquinho, vou olhar isso aqui na internet, só um pouquinho. Sabe? São esses pequenos momentos em que nós vamos cedendo, que vai contribuindo para que no futuro venhamos, imagine aí, Jesus está voltando. Logo estaremos passando por várias provas da nossa fé. E eu pergunto, se eu não for fiel agora, nos momentos, por exemplo, estudar na sexta-feira à noite, estudar no sábado, se eu for cedendo agora, de pouquinho, não é só uma vez, mas é só dessa vez. Quando chegar a grande prova, nós não teremos força suficiente para passar por ela. Sabe por quê? Porque as provações de hoje, as lutas de hoje, nos fazem mais forte para as lutas maiores que teremos no futuro. Então, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, independentemente do que esteja acontecendo. Independentemente do que aconteça, vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Não importa onde você esteja, não importa de onde você esteja nos assistindo nesse momento, saiba que existe um Deus, o 4º homem da fornalha, que Ele está ao seu lado, independentemente da provação que você esteja passando agora. Ele irá te dar a força que você necessita, a força que você precisa para passar por ela. Somente decida do fundo do seu coração ser fiel ao seu Deus. Amém. Ainda que em face da morte. Ele está com você aí. Ele está com você aqui agora. Amém. E Ele sabe do que você precisa. Somente creia e veja a glória do 4º homem da fornalha trabalhar na tua vida. Amém. Amém? Amém. Aqui nesse momento, eu estou vendo alguns irmãos que estão nos acompanhando de alguns lugares do Brasil, por exemplo, do Ceará. Nós temos alguns irmãos lá de Itauá, do sertão do Ceará. A irmã Helena Veríssimo está aqui conosco. O irmão José Elimar também está aqui, é de Fortaleza. A irmã Aldenise Araújo também é de Fortaleza. A Rosana é minha cunhada. Tony Vieira, Meu marido.
seu esposo, está presente aqui também conosco. Irmãos, se você chegou até aqui neste momento, é porque Deus te conduziu até esta transmissão. Deus te conduziu até este vídeo e Ele quer que você saiba nesse momento que Ele precisa de você. No momento que você é fiel, você está dando a oportunidade que pessoas, que reis, amigos conheçam o Deus a quem você serve. Se aqueles jovens ficassem quietos e adorassem, aquelas pessoas não teriam tido conhecimento do seu Deus. Mas naquele instante, no momento em que eles decidem ser fiéis a Deus, sabe o que acontece? Verso 29, leiam comigo. O rei Nabucodonosor, verso 28, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Este é o Deus a quem adoramos e vale a pena ser fiel a Ele, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo e de conhecer a salvação que nós também conhecemos um dia. Que alegria, irmãos! E no verso 30 ele diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe, estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Logo, logo chegará o dia que a nossa fé será provada, da mesma forma que foi provada a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento em que nós formos levados perante os tribunais deste mundo, no momento que nós formos levados diante dos juízes e júris deste mundo, as pessoas vão poder conhecer o nosso Deus. E a partir deste momento, milhares de pessoas se converterão à verdade que nós abraçamos e declaramos por meio do nosso testemunho. E eu pergunto a você, irmão e irmã, eu pergunto a você, jovem, eu pergunto a você, criança, eu pergunto a você, você deseja ser Sadraque, Mesaque e Abednego dos dias atuais? Amém. Você deseja ser fiel ao Senhor em detrimento do que aconteça? Amém? Amém. Que Deus seja louvado pela sua decisão. Que Deus seja louvado, Ele te acompanha, Ele sabe pelo que está passando. E se você talvez esteja hoje pensando, mas pastor, eu não tenho essa fé. Ora a Deus, busca Ele, lê a sua palavra e Ele te dará a fé que você precisa para declarar e para proclamar o Deus a quem você serve. Amém. O Deus a quem você serve. Neste momento, eu quero convidar você para cantarmos um hino. Você tem aquele hino... Quero ser fiel a toda prova? É Coletânea Jovem. Vamos cantar nesse momento o hino Fiel a toda prova. Que Deus te dê forças para que você seja fiel a toda prova. Fiel a tudo que Deus, a tudo que este mundo colocar diante de você. Mas que você permaneça fiel ao nosso Deus. Amém. Irmã Cleide, quer falar alguma coisa? Sim. Tem uma pessoa aqui, Lucas Pereira, pedindo oração pela prima que está hospitalizada. Vamos estar orando por você, Lucas Pereira, e pela sua prima, tá? A voz de Deus quer me dizer.
seja louvado. E que neste momento o amor do nosso Deus inunda o seu coração. E este amor venha conceder a você a força para ser fiel a Ele. Não por obrigação, mas ser fiel a Ele em resposta ao grande amor salvador dele por mim e por você. Amém. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, louvamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua fidelidade. Louvamos ao Senhor, ó nosso Pai, porque o Senhor tem prometido na Tua palavra que estará conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, só que às vezes, diante das provações, diante das tentações desse mundo, nos encontramos falhos. E hoje, ó Pai, estamos buscando a Tua presença. Estamos, ó Deus, sendo impactados pela Tua palavra e Te rogamos que nos conceda a força necessária para sermos fiéis até a morte. E assim cremos que o Senhor nos dará a coroa da vida, a coroa da vitória. Amém. Ó Deus de amor, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são exemplo de jovens, exemplo de homens que, ó Deus, independentemente do que acontecesse, eles eram fiéis a Ti. E a sua fidelidade ao Senhor foi recompensada, e o Senhor os guardou e os livrou. Amém. Aqui estamos, ó Deus, te pedindo que nos ajude a ser como estes. Nos dê a fidelidade, nos dê a força espiritual que eles tinham. E acreditar e confiar na Tua promessa. E acreditar e confiar que o Senhor estava na direção de suas vidas. E ainda que eles morressem, ainda assim, o Senhor estaria fazendo a sua vontade na vida deles. Amém. Ó Pai querido, muito obrigado por esta mensagem. Que esta mensagem revigore a nossa vida espiritual. Amém. E que venhamos, ó Deus, viver de hoje em diante uma vida de fidelidade ao Senhor. Amém. Mas também nessa noite te agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que o Senhor nos enviou por meio do Facebook, por meio do YouTube. As pessoas que estão acompanhando esta mensagem nesse momento e estão colocando seus pedidos de oração aqui, ó Deus, em especial. Nós oramos ao Senhor pelo pedido do Lucas. Ele aqui, ó Deus, pede por uma pessoa. Nós não conhecemos essas pessoas, mas nós acreditamos que o Senhor conhece. O Senhor conhece o seu quadro clínico, o Senhor sabe o que se passa em suas vidas. Neste momento, ó Deus, visita essas pessoas. Neste momento, ó Pai, visita os nossos amigos e irmãos que estão pedindo oração, que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão. E que, ó Deus, eles sintam a Tua presença ao seu lado. Que o Senhor visite as pessoas porque eles estão pedindo também. E que logo, logo venhamos ter, ó Deus, notícias de que essas pessoas foram restauradas, foram curadas pela atuação do Teu poder. Te rogamos essas bênçãos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa noite e lembrando que quarta-feira estaremos aqui mais uma vez no nosso culto de oração. Que Deus abençoe a todos.